Exemplo de interruptor intermediário com duas luminárias, sendo que o acionamento dessas duas luminárias ele se dá ao mesmo tempo, ou seja, não são luminárias que se acendem separadamente. Então, nessa situação, né, de interruptor intermediário com duas luminárias, nós teremos basicamente, né, o mesmo percurso do que se nós tivéssemos uma lâmpada só. A única coisa é que agora aumenta um trecho de eletroduto e aí os condutores, né, eles precisam estar representados em cada trecho. Então, lembrando, né, eu tenho aqui, sempre quando eu tenho um interruptor intermediário, eu vou ter a simbologia de dois interruptores paralelos, né, os quais eu preciso continuar estabelecendo essa ligação paralela, porém, essa ligação paralela ela passa por um ponto intermediário, né, que é um terceiro ponto de acionamento destas duas lâmpadas, e aí ela precisa voltar, né, até chegar ao ponto oposto. Então, a primeira coisa a ser feita é uma análise do desenho em planta baixa, visualizando as possibilidades, né? Tenho duas caixas de passagem aqui com 2 pontos, eu já sei que essas duas lâmpadas elas serão acionadas, ligadas e desligadas ao mesmo tempo, já sei que o posicionamento do meu paralelo, ele se encontra nesse lado da planta, né, do meu intermediário deste lado da planta, e os dois intermediários, né, do outro lado oposto aqui da planta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar as linhas de chamada que servem para organizar o desenho. São linhas que não tem nada a ver com a elétrica, elas apenas nos ajudam, né, a representar os condutores de modo mais organizado, sem precisar rotacioná-los, né, nos eletrodutos, que aqui eles são desenhados de modo curvo. Muito bem, então eu já coloquei as linhas aqui de chamada, agora eu vou identificar aqui os pontos de iluminação. Nesse caso aqui, eu estou dizendo, né, que essa lâmpada ela faz parte do circuito 1, ela tem uma carga de 100 VA e os pontos, né, o interruptor que vai acioná-la é o interruptor A. Do mesmo modo, esta lâmpada aqui, como ela vai ser acionada ao mesmo tempo que essa, né, não separadamente, eu também vou informar que ali o interruptor que vai acioná-la é o interruptor A. Lembrando, né, que a informação de número do circuito e a carga a qual esses pontos têm, estão no quadro de divisão e dimensionamento dos circuitos, né? Precisa ver o ambiente aonde que foi colocado, qual o circuito que foi destinado para ele, para poder colocar essas informações aqui no desenho. Então, depois que eu identifiquei os pontos, agora eu identifico os interruptores, né? Então, como está se tratando de interruptor paralelo, onde eu tenho paralelo um interruptor intermediário, eu preciso identificar, né, que esses pontos de interruptor, eles irão acionar aquelas duas lâmpadas ali ao mesmo tempo. Então, eu coloco a letra A dizendo, né, que eu posso ligar, acionar as duas lâmpadas, né, ligar. Quando eu clico aqui, eu ligo as duas. Se eu estiver nesse canto do ambiente, eu posso desligá-las por esse ponto e posso retornar a ligá-las através desse ponto aqui. Muito bem. Do quadro geral de distribuição, fazendo o movimento até os pontos de iluminação, eu vou pensar primeiro no neutro, né? Então, lembrando que o neutro ele precisa chegar até as lâmpadas. E o fase, ele desce até um dos interruptores que eu vou escolher. E nesse caso, eu vou escolher descer com o fase neste interruptor aqui. Ele precisa descer em um dos que estão paralelos, né? Então, eu vou descer, no caso, eu vou levar o fio fase, vou sair aqui do quadro de distribuição, representando ele em todos os trechos, até que ele chegue neste ponto aqui. E o neutro, eu saio do quadro de distribuição, represento ele em todos os trechos onde eu tiver lâmpadas. Então, muito bem, eu vou pegar aqui a representação do meu fio neutro e do meu fio fase, nesse trecho. Então, lembrando, né, o neutro é o fio azul, o fase é o fio vermelho. Esses dois fios, eles fazem parte do meu circuito 1 e a bitola desse circuito, desses condutores, é uma bitola de 1,5 milímetros quadrados, né? Essa informação eu também retiro do quadro de divisão e dimensionamento de circuitos, onde eu calculei essas bitolas, né, em função da carga de iluminação.
Muito bem, então o neutro ele já parou aqui, ele parou aqui, mas eu preciso ainda levá-lo até esse ponto de iluminação. Como o fase ele vai ter que descer até aqui, ó, eu vou acabar copiando os dois fios nesse trecho também aqui de eletroduto, né? Por quê? Porque o neutro agora ele passa aqui, ele só fica nesse eletroduto, ele para aqui. O fase não, ele ainda precisa descer até aqui. Então eu copio as informações, né, do fase e desço com elas até o meu interruptor. Muito bem. Essa primeira análise, então, ela já está pronta, né, dos dois fios principais. Agora eu preciso fazer a ligação, então, né, em paralela, passando por um interruptor intermediário entre esse ponto e esse. Então, lembrando que o movimento agora vai ser o seguinte, ele sai desse interruptor onde eu levei a fase, e aí para ele chegar nesse ponto, ele precisa sair daqui, percorrer esse caminho, chegar até esse ponto, voltar por esse ponto, percorrer esse caminho e aí chegar aqui. E aí depois fazer o movimento contrário, sair deste ponto, passar por esse trecho, chegar nesse trecho aqui novamente, voltar, passar nesse trecho novamente e chegar até o ponto inicial. Então vamos lá. Eu represento então, né, o meu fio de retorno, saindo primeiro do trecho onde eu levei o fase, né, como esse fio mais curtinho aqui. Então significa o quê? Esse símbolo significa que eu estou saindo e representando o retorno nesse trecho. Agora eu vou representá-lo neste trecho e neste trecho aqui. Então, vamos lá, copiando. Muito bem. Cheguei até este trecho aqui do intermediário. Agora, para eu chegar a esse ponto, eu preciso retornar com o fio. Então, eu copio novamente esse fio mais curto aqui do lado, significando aqui agora que ele está retornando, está voltando, né, fazendo o caminho de volta por esse eletroduto, né, porque ele já foi, agora ele está voltando. Copio ele aqui também, de novo, e copio ele aqui nesse trecho. Ou seja, agora ele chegou no ponto oposto, né? Deixa eu identificar aqui, porque nesse trecho ele ainda não tinha sido identificado. Beleza, agora eu preciso voltar com ele até esse ponto. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o caminho, né, de chegar até aqui. Agora eu preciso voltar com ele até o ponto inicial. Então, beleza, cheguei aqui, copio o fio, né, aqui ao lado. Esse fio tá saindo daqui, ele precisa vir primeiro aqui. Então, eu copio ele aqui novamente. Ele precisa chegar até esse ponto, então eu copio ele aqui novamente. Muito bem, cheguei até o outro ponto, o ponto do intermediário. Agora ele tem que voltar novamente para esse texto para poder chegar lá, no ponto original. Então, o que eu vou fazer? Copio novamente o fio nesse trecho, copio ele aqui novamente também nesse trecho e vou copiá-lo agora nesse trecho. E aí, o que acontece? Significa aqui que eu já consegui estabelecer a ligação paralela entre esses dois interruptores, né, passando por um ponto intermediário. Porém, eu ainda não consigo ligar as lâmpadas, né? Porque eu preciso mandar aquele retorno final, que é o retorno que fecha o circuito para eu poder acender essas lâmpadas. E aí eu gosto sempre de lembrar daquela regra, né? O interruptor o qual eu escolhi descer a fase, ele não pode sair com esse retorno final. Esse retorno final, ele obrigatoriamente ele tem que sair do ponto oposto, onde não desceu a fase. E aí, no caso, é esse aqui, ó. A fase, ela não desceu desse ponto. Então, eu gosto de representar ele por uma linha diferente, né? Apenas para essa diferenciação. Então, olha só, esse retorno, né? Ele precisa sair daqui, chegar até essa lâmpada e também precisa chegar até essa lâmpada. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai ser representado tanto nesse trecho, né? Então, significa o quê? Que eu saí daqui, já ligo essa lâmpada aqui. Essa aqui ainda não tá ligada. Por quê? Ó, porque eu preciso representar ele aqui, ó. Então, eu vou representar esse outro interruptor aqui, significa que ele está ligando, então, agora as duas lâmpadas. A última coisa a ser feita, ó, é nesses pontos em que eu só tenho retornos, é identificar a bitola desses fios, né? Então, a bitola ela é exatamente a mesma bitola do fase, né? Lembrando que esses fios, eles nada mais são do que um fio fase. Só que eles chamam de retorno, a gente chama esses fios de retorno a título apenas de uma diferenciação, né? Para uma compreensão
do que está saindo de onde, né, e chegando até onde. Então aqui eu estou só reorganizando aqui os símbolos, apenas por uma questão para o meu desenho ficar organizado. Posso até centralizar a letra nesses fios, ao mesmo tempo, aqui também eu posso centralizar, né, para que a pessoa que for interpretar o projeto, ela entenda, né, que esses fios todos eles fazem parte desta ligação, então, de interruptor intermediário relativa a esses pontos aqui de interruptores. E desse modo, então, eu finalizo ao meu exemplo de interruptor intermediário, ligando, então, duas luminárias ao mesmo tempo.